Povo de Deus, recebam a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aí falando sobre assuntos relacionados à família e esse trimestre tem sido muito abençoador para as nossas vidas. Hoje nós estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo e estaremos estudando a lição de número 8, que será ministrada na Escola Bíblica no domingo, dia 21 de maio de 2023. Então eu convido você a localizar a sua lição e a participar dessa aula que está muito boa, muito interessante, e eu tenho certeza que será muito proveitoso para as nossas vidas. O tema da lição que nós estudaremos hoje é a importância da paternidade na vida dos filhos. Esse é um tema importante, a importância aí da figura paterna na vida dos filhos. O textuário da lição está em aos Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nossa verdade prática diz: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Para a leitura bíblica que embasa essa lição, nós leremos 1 Samuel, capítulo de número 2, do versículo de número 12 ao 17, do versículo de número 22. Terminando isso, pularemos para o capítulo 8, leremos o versículo 1 ao 3. E Samuel capítulo 2. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. E dava com ele, na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava ao sacerdote tomava para si, assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E, dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma, então, ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e, se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. 22 Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes, se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Na lição de hoje, nós estudaremos uma das histórias das famílias de 2 sacerdotes. 2 homens que tiveram uma vida de serviço consagrado a Deus, mas que seus filhos não seguiram os caminhos dos seus pais. Nós falaremos na lição de hoje a respeito da história de Eli e de Samuel. 2 homens que tiveram problema nas formações dos seus filhos, e nós entenderemos que na família de Eli, os Ofni e Finéias, que sob a negligência do pai, começaram a agir de forma profana. Já por outro lado, na família de Samuel, os filhos de Samuel, Joel e Abias, eles tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. E aí nós vamos entender a importância da paternidade com os dados e exemplo das histórias desses 2 homens. A história de Eli para com seus filhos Ofni e Finéias e a história de Samuel para com Joel
e Abias. Primeiro ponto da lição: a paternidade dentro da família. A primeira família. Após a queda no Jardim do Éden, Adão e Eva geraram e tiveram 2 filhos, formando assim a primeira família descrita na Bíblia. Inicialmente, no princípio da humanidade, a figura paterna tinha uma figura de liderança, é aquele que liderava o lar, o que provia o sustento da família, o que também trazia a segurança da família, e o papel materno da mãe seria a da criação dos filhos, de ser ajudadora, auxiliadora, qual é o propósito que Deus estabeleceu quando a formou da costela de Adão. No caso de sacerdotes, o ofício sacerdotal ele era mais importante e ele passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. É nesse cenário que nós temos a definição de que Eli e Samuel, eles foram negligentes quanto à criação dos seus filhos, muito por conta deste ofício sacerdotal, que exigia muito mais o serviço dele para com Deus e das pessoas, e por causa disso eles acabaram também negligenciando a sua família. É claro que a gente sabe que é necessário haver um equilíbrio, até nos dias de hoje, é preciso haver um equilíbrio para que nenhuma coisa fique sem atenção nem outra. Mas isso nós vamos descortinar no meio da lição. Segundo, falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam a autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. E aí nós podemos observar, neste ponto aqui, trazendo uma breve explanação, que uma das recomendações que o apóstolo Paulo dá a respeito dos obreiros é que eles precisam governar bem a sua casa. Porque se eles não governam bem a sua casa, como poderá cuidar da casa de Deus, das coisas de Deus? Então, este é um princípio que pode ser colocado neste ponto da lição, porque eles tinham autoridade no serviço, eles eram respeitados, mas eles se descuidaram quanto à autoridade no lar. Ou seja, quando se perde a autoridade dentro do lar, pode ter também a ideia de que haverá perca do respeito, porque é isso que faz que a autoridade ela seja ali inabalável dentro do lar, é o respeito. Então, quando se perde o respeito, pode ter ideia que a autoridade também dentro do lar vai ser perdida. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, mas não cuidam bem de suas famílias. Não gerenciam a sua família. E, novamente, eu digo, o conselho do apóstolo Paulo é que ele precisa governar bem a sua casa. Ou seja, eu já falei que é necessário haver um equilíbrio. Por mais que seja um obreiro, por mais que seja um pastor, deve haver um equilíbrio para que as coisas de Deus não sejam muito valorizadas e a família seja desprezada, né? Há aí indícios, muitas histórias de homens de Deus que foram muito usados por Deus que acabaram com a sua família em ruína, porque na maioria das vezes ele era um pregador itinerante, então ele focava nas agendas e não ligava muito para sua esposa, para os seus filhos, e aí acabou que o seu relacionamento foi destruído por causa disso. Então, tudo na vida é necessário haver um equilíbrio, porque o equilíbrio é o que mantém as coisas funcionando. Você dá a atenção necessária para as coisas de Deus e dá atenção para a sua família. Até porque o maior ministério que Deus nos deu foi a nossa família, para que a gente preserve. Se a nossa família estiver bem, a nossa vida espiritual também vai estar bem. Então, vale salientar e é um bom aconselhamento a respeito disso. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com os pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel,
mas não a exerciam dentro de casa porque os filhos os enganavam. Isso é muito importante, porque eles não conseguiam enxergar este defeito nos filhos. Mas toda Israel já conhecia a história. Os habitantes de Israel conheciam que os filhos dele não agiam como manda as ordenanças. Mas aos olhos dos pais, eles estavam agindo certo porque os filhos o enganavam. Ou seja, eles perderam a autoridade dentro de casa, não estavam conseguindo gerenciar bem a sua casa, o que tornou seus filhos profanos. E já como eles não repreendiam por sua atitude errada diante das coisas de Deus, porque eles eram filhos de sacerdote e também estavam no ofício sacerdotal, eles estavam agindo de forma profana com as coisas de Deus e também agindo de engano, enganando aqueles que vinham ofertar. E aí isso não pode acontecer porque isso demonstra a falta de autoridade no lar. E a autoridade no lar não é impor autoridade, porque respeito você não ganha impondo. Respeito você se ganha conquistando. Você conquista o respeito de alguém. Então, naquele momento, a autoridade, o respeito pela figura paterna, até mesmo com o homem de Deus e sacerdote, os filhos já não tinham. Os filhos já não tinham essa autoridade vista nos pais, mesmo que eles fossem homens de Deus usados por Deus. Então, nós precisamos entender que esse tipo de ação, de um cuidado muito grande com as coisas de Deus e negligenciar a família, pode culminar no que aconteceu em ambas as famílias, tanto na de Eli quanto na de Samuel. Terceiro, problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. A ausência da figura do pai é um problema grave na família, e há estudos que mostram o impacto dessa ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, de controle das emoções, de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. Então, a presença da figura paterna é muito importante no ambiente familiar, porque não estamos falando somente do respeito, mas estamos falando de troca de experiência, contato, convívio, conversa. Eu posso dar o exemplo do meu lar. Aqui é um exemplo terrível, mas eu posso dar exemplo do meu lar. Hoje, graças a Deus, para quem me conhece, sabe, mas para quem não me conhece, eu tenho 24 anos, sou crente em Jesus Cristo, cristão, nascido na fé no Calvário, sou um jovem ainda, estou noivo, mas sou jovem, sou obreiro, sirvo a Deus como diácono, e todas essas capacidades eu adquiri porque dentro do meu lar, tanto por parte da minha mãe, tanto por parte do meu pai, eu tive essa presença, principalmente que estamos falando de paternidade, eu tive essa presença paterna no meu lar, que era um exemplo para mim. Eu acabei olhando para ele com esse exemplo de homem de Deus e aspiro ser futuramente um bom esposo como ele era, um bom pai como ele era. Mas quando não há essa presença paterna, ali os filhos, eles ficam frustrados e eles começam a tomar caminhos errados, muitas das vezes para chamar a atenção dos pais, ou muitas das vezes porque estão mesmo revoltados e não querem seguir nada daquilo que o pai segue porque houve uma negligência dentro do lar. Então, que nós possamos ter essa visão aberta. Você, pai, que já tem um filho, tem essa visão aberta. Ou você que está prestes a ser pai, olha esses ensinamentos. Porque os filhos, assim como Deus cobrará de um pastor as ovelhas que ele administrou na terra, assim Deus também cobrará os pais a respeito dos filhos. Nós falamos, em lições passadas, nós falamos dos filhos rebeldes e dos pais zelosos. Mas aqui nós estamos falando de pais que negligenciaram
a formação e a criação dos filhos. Esses os pais, Deus cobrará deles a respeito dessa negligência. Então, vamos atentar-se para o conteúdo, vamos nos aplicar e vamos mudar a realidade da nossa família se nós estamos errando. Segundo, tipo de paternidade extremista. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. O primeiro, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentido, sem memória e sem vontade. Geralmente, essa paternidade autoritária é aquela que só dá ordem e impõe aos filhos como se eles não tivessem sentimentos, como se eles não tivessem emoções, como eles fossem seres humanos neutros. Ele está ali somente para receber ordens e executar. Mas, na verdade, esse não é o estilo. E se o pai tem esse estilo de criação, ele não vai conseguir formar o seu filho, educar o seu filho. Ele vai apenas impor no seu filho traumas de infância, na sua adolescência, porque há um autoritarismo. E esse zelo extremo dos pais tem causado danos na vida dos filhos. É por isso que o apóstolo Paulo escreve, dizendo: pais, não provoquei a ira dos seus filhos, porque esse autoritarismo exacerbado provoca a ira dos filhos. Mas ele orienta dizendo: criai na admoestação do Senhor. Então, estabeleça um padrão. Pegue o exemplo de Manoá para a instrução de Sansão, que ele orou a Deus perguntando ao Senhor qual seria a melhor estratégia para ele instruir Sansão na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Peça a Deus, faça como Manoá, olhe os exemplos bíblicos e caminhe, e você vai fugir de ser uma primeira figura de uma paternidade negativa, que é a paternidade autoritária. Segundo, a paternidade permissiva. É quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidir o que quiserem. O fim será calamitoso. Esse não é um tipo de figura paterna. O sábio Salomão adverte-nos a respeito de que, como não se executa logo o juízo sobre a má obra do filho, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Essa é uma figura paterna de pais que querem que os filhos sigam os seus bons exemplos, mas quando o filho erra, ele não corrige. Tem uma história de um rapaz que ele foi condenado à morte e ele estava no corredor da morte, ele ia morrer, e ele escreveu uma carta para sua família. E ele escreveu uma carta especialmente para a sua mãe. Eu vou dar essa ilustração, mesmo que a lição esteja falando do pai, mas que é para que você entenda. Ele escreveu uma carta para a mãe. E nas palavras dele, na carta para a mãe, ele dizia assim: mãe, a senhora deveria estar comigo aqui para ser morto. A senhora deveria estar indo para a morte junto comigo, nesse corredor. A senhora deveria vir para a cadeira elétrica comigo. Por quê? Porque quando eu cometi o primeiro furto, o meu pai me corrigiu e a senhora passou a mão pela minha cabeça. Olha as palavras desse filho diante da morte que ele ia enfrentar. O pai corrigiu pelo delito que ele cometeu, mas a mãe acoitou. E existem pais que fazem isso. E quando o filho chega à beira da morte, eles põem a mão na consciência, mas já foi. Quando se falha na educação, quando se falha na instrução, você não pode esperar outros resultados. Então, cuidado com essa libertinagem que é dada pelos filhos. Essa liberdade exacerbada que é dada aos filhos. Você não pode ser o extremo de um pai autoritário, mas também não pode ser um pai permissivo. Os 2 tipos de paternidade, eles são negativos e prejudiciais. Em um lado ele é muito extremo, em outro lado ele é muito liberal. Eu disse que precisamos ter o equilíbrio para que as coisas funcionem.
Ele criou os filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo, tendo a figura paterna de um sacerdote. Eles se viam livres para fazer o que queriam. É lamentável o pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a sua família. Então, não pode haver isso. Mas o problema maior é que ele passava a mão na cabeça dos filhos dele. Os filhos dele pecavam dentro do tabernáculo, faziam coisas ridículas dentro do tabernáculo e ele fazia vista grossa para tudo aquilo ali. Só que a punição de Deus vem para os filhos e também vem para os pais. Então, pelo amor de Deus, vamos olhar com os olhos mais críticos de como nós estamos olhando a nossa família e vendo o futuro da nossa família, principalmente com as coisas de Deus, porque isso é muito danoso. Terceiro ponto, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Primeiro, omissos para com seus filhos. O texto de 1 Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. Ou seja, ele tinha o trabalho de fazer o Senhor ser conhecido pelo povo, mas ele não conseguia fazer os seus filhos conhecerem a Deus. Irmão, ele era um pai omisso. Um pai omisso. E a omissão é um pecado terrível. A omissão é um pecado terrível. É silenciar a verdade. É não falar a mentira, mas silenciar a verdade. Isso é omissão. Quando ele foi confrontado a respeito do mau procedimento dos seus filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo, e mesmo sendo respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos é que a ordem das coisas começa primeiro com o ministério e depois com a família. Mas, na verdade, as ordens começam primeiro com a família e depois com o ministério. Porque o meu ministério só tem sentido se minha família estiver bem. Líderes que focam primeiro no seu ministério e depois da sua família, eles perderão as suas famílias. Porque o seu ministério está de pé, porque depende da sua família. Tem que ter essa visão. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que se alguém deseja episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa. É preciso ensinar a disciplina para os seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Não há. Você querer orientar o seu filho, mas é outra coisa. Você querer orientar seu filho, disciplinar o seu filho, quando você mesmo não é um exemplo de disciplina. Não é alguém que segue a disciplina. É dizer, meu filho, ande assim. Aí o filho vai dizer, mas o senhor não anda. Como você pode ensinar o seu filho a respeitar uma mulher se você mesmo não respeita? Falar, meu filho, um homem de verdade, ele não agride mulher, mas nas escondidas ele bate na esposa. Como pode ensinar? Meu filho, você não pode tratar a mulher desse jeito, mas em casa ele destrata, xinga, faz tudo o que acontece. Então, precisa ser exemplo e estar presente nos seus filhos, para que os seus filhos cresçam com o exemplo da paternidade que tem em casa.
O problema da família deles é que eles eram exemplos, mas negligenciaram sua família. Isso é um problema muito sério. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja da atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. É o típico obreiro que zela por tudo na igreja. Ele tem um cuidado exacerbado com os fiéis da igreja, mas a sua casa está abandonada. Ele está falhando no seu ministério. Primeiro eu preciso tratar da minha família, da minha casa, e depois tratar da vida dos outros. É por isso que Paulo diz que não pode ser um obreiro se ele não consegue governar bem a casa. Porque se ele não está conseguindo governar a casa, como é que ele vai ter sucesso governando as coisas de Deus? Não há a matemática, o cálculo, a soma não bate. Então, precisamos ter essa mente que o cuidado, ela precisa ser equilibrada, tanto da casa quanto da igreja. Mas principalmente focar primeiro na minha família. Foca primeiro no meu lar. E aí sim eu terei base espiritual para aconselhar e para resolver problemas de outras famílias. Mas quando a minha família está pronta, minha família está edificada, minha família está estabilizada, então o obreiro precisa ser primeiro um pai que cuida dos seus filhos, da sua família, para depois ele cuidar das ovelhas do Senhor. Terceiro, um tratamento inadequado. Essa lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Por exemplo, o líder, o pastor da igreja, ele tem um filho e o filho anda aprontando. Só porque ele é filho do pastor ele não vai ser punido? Não, ele tem que ser punido. Mas tem líder que tapa os olhos e ele faz vista grossa e os filhos dele continuam fazendo o que quer e nunca é punido. Agora ele age com rigor com outras ovelhas. Isso não pode, é julgo desigual. Os filhos também precisam ser punidos. Há uma pressão natural contra a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos com outros filhos. É isso que precisa ser dito. Existe sim pessoas que atacam a família do pastor? Existe. Mas se os filhos estão aprontando, os filhos do pastor não podem ter benefício. Eles são como qualquer outra pessoa. E o pastor é como qualquer outro membro da igreja. Diante de Deus, ele é como qualquer outro membro da igreja. Na questão institucional, pelo título de pastor, ele exerce uma posição mais elevada entre as ovelhas porque ele é um administrador, colocado por Deus naquele lugar. Mas os filhos dele são filhos como qualquer outro filho de qualquer irmão da igreja. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se e não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e a admoestação. Todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Os pais eles são exortados a orientar, ensinar, instruir, conversar com seus filhos e fazer o acompanhamento deles, assim como o pastor faz o acompanhamento de qualquer ovelha na igreja. Dentro do lar ele continua sendo sacerdote, dentro do lar ele continua sendo um pastor, e dentro do lar ali está a congregação dele. Lá ele orienta, ele ensina. Então, que essa lição seja muito proveitosa para você que é pai, para você que está aspirando a ser pai. Para mim vai ser uma ótima lição, que quando eu tiver minha família, eu já vou ter ali uma base muito boa para poder gerenciar e não ser negligente como os grandes homens de Deus foram, tá bom? Deus abençoe você, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar com seus amigos. Estamos correndo para bater a meta de 1000 inscritos aqui no canal e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Se você nos der essa força, rapidamente nós conseguiremos atingir essa marca, tá bom? Eu espero você na nossa próxima aula e Deus te abençoe em nome de Jesus.